Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoessel que nos fala, aqui do Inacreditável História. E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje na nossa videoaula a gente vai estar falando aí sobre a República Populista, ou seja, aquele período, que vem posterior ao que a gente viu sobre o período da Era Vargas, lá que a gente estudou a Revolução de 30 e Era Vargas. Então é um período aí que vai desde 1946 até 1964, né? Quase 20 anos aí na nossa história. E é um período muito importante onde a gente vai abordar alguns assuntos, mais precisamente, que a gente vai estar falando de alguns presidentes que antecederam o regime de ditadura militar aqui no Brasil. Falou, galera? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, mas antes de a gente começar a nossa videoaula, se inscreva aqui no meu canal, deixe o joinha, tá? Deixe um comentário, que isso aí é muito importante para o professor daqui. Falou, galera? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula de hoje de História do Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar, mais uma videoaula de hoje, e aí onde a gente vai estar abordando mais um período da história do Brasil, só que, propriamente dito, é o período da República Populista. Ah, professor, vocês devem estar se perguntando, mas que período é esse da República Populista? Bom, esse período que a gente vai estar estudando agora, né, ele começa ali em 1946, ele vai se estender até 1964. Né? Então, é um período onde a gente vai ter aí um processo de transição, do governo que a gente tinha anteriormente, do período da Era Vargas. Né? Consequentemente, a gente vai estar vendo Vargas novamente na nossa videoaula de hoje, mas é um período que vai anteceder ao período do regime militar aqui no Brasil. Tá? Então, a República Populista, o que foi? A gente consegue ver aqui na imagem, vocês podem estar vendo aqui, a gente teve 5 presidentes da República nesse período. É um período curto de espaço de tempo, onde a gente teve aí até um grande número de presidentes. Tá? Bom, como eu disse, é um período que marca de 1946 até 1964, que é um período muito importante da história do Brasil. Pois naquele exato momento a gente estava até vivendo, a gente pode colocar assim, o início, e até ali vamos colocar o auge, da Guerra Fria até a chegada dos militares do poder em 1964. Mas isso aí é um tema que a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Só que é o seguinte, como a gente fala que é um período muito importante da história brasileira, a gente tem que começar a entender o porquê disso. É o seguinte, quando a gente fala que é um período muito importante da história do Brasil, é que a gente vai estar vendo que o Brasil vai começar a tomar partido, ou seja, ele vai começar a ter suas bases aliadas. Tá? Quando a gente fala em bases aliadas, ele começa a apoiar alguns tipos de governo. Nesse período da história, o Brasil vai se alinhar à política capitalista dos Estados Unidos. Tá? Mas não se assustem quando a gente ouvir o termo denominação populista. Tá? Porque, mesmo ele sendo um governo de regime populista, que é aquele regime que é voltado para o povo, de você governar para o povo, é uma questão assim, mais até propriamente herança de Vargas, porque Vargas ele era um cara que ele era bem para falar com o povo. Ele é um cara que dialogava com a classe,
né, a grande massa trabalhadora. Então, essa dominação populista, ela nada mais é do que um resultado do momento político em que foi denominado, principalmente para os nossos governantes. Ou seja, eles tinham como por hábito, herdado de Vargas, né, a questão assim, de você buscar a confiança do seu eleitorado, buscar a confiança da população, que é coisa de simpatia, né, que era, então, um instrumento, né, de massa política, né, como você fazer uma manobra, ou seja, conquistar e cativar mais eleitores. Se a gente pegar nos dias atuais, né, a gente fazer um parênteses aí e entrar no período político brasileiro atual, quem que se enquadra muito bem em falar com as grandes massas? A gente tem vários políticos que falam, posso dizer assim, aquilo que o povo ele quer ouvir, né? Aquilo que o povo realmente tem interesse de ouvir. Então tem muita gente, né, que simpatiza com A, com B, porque é aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele, né, espera do seu representante, do seu presidente, aquele cara que ele votou, que ele vai ouvir aquilo daquela pessoa. Tá? Fato é esse que os principais líderes daquele período fazem até hoje parte do imaginário político popular brasileiro. O que desperta até um pouco assim, fazendo um comparativo, né, com a mesma intensidade do que é um torcedor de futebol. Um torcedor de um time, como um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo e por aí vai. É uma coisa que a gente costuma dizer que é muito fanatismo. Se a gente parar para pensar, você tem lá aqueles caras que são malufistas ao extremo, aqueles que são lulistas ao extremo e aqueles hoje que são Bolsonaro ao extremo. Eles não aceitam outro tipo de opinião. Eles não aceitam a discórdia. Então, eles acatam aquilo ali fiel, como uma coisa de fidelidade. Né? Então, se a gente buscar na história no passado, quais os políticos que a gente vai se destacar? Que a gente vai destacar, né, dessas personalidades que tinham essa empatia da população, do seu eleitorado. A gente vai ter Jânio Quadros, Adhemar de Barros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né, que naquela época, no auge das suas carreiras políticas, eles moviam multidões, que eles eram apaixonados por suas propostas, aquelas coisas que idealizavam um Brasil desenvolvido, um Brasil grande, moderno, próspero. E é o que acontece no dia de hoje. A gente tem muitas pessoas, um grande público que debate política ou que estuda sobre política, por exemplo, no atual governo, né? Que ele é aquele fiel bolsonarista, né? Aquele eleitor fiel. Tem outros que é de outros partidos, né? Que são de esquerda, são lulista, dilmista, né? Esses termos, né, pejorativamente falando, né, mas é que cai no gosto popular. E a gente tem a questão do eterno malufista. Aquele que é malufista, antigão mesmo, vocês devem conhecer, aqueles não admitem, né, falar mal, por exemplo, do Paulo Maluf, não aceita. Como também hoje não aceita falar mal do Lula, não aceita falar mal da Dilma, não aceita falar mal do Bolsonaro, né? E aí acaba sendo muito radical, acaba sendo muito fanatismo. Tá? É muito fanatismo, né? Mas, infelizmente, as pessoas são assim, elas vislumbram isso. Dando sequência, né? Então, dando sequência e entrando, de fato, no que a gente vai estudar hoje, né? Que é os presidentes que passaram nesse regime populista brasileiro e algumas características em partes do seu governo, né? Bom, o Eurico Gaspar Dutra, ele vai governar de 1946 a 1945. A 1946 a 1951. Até aí tudo bem. Ele vai lá, ele vence as eleições em dezembro de 45 e já no início do seu mandato, né, o Eurico Gaspar Dutra, ele dá posse a uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que ela ia vir encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição que ia vir a ser promulgada,
né, um ano depois, ela ia restaurar, né, a democracia. Ou seja, com o poder voltando a ser exercido pelos poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ao mesmo tempo, ela vai restabelecer a autonomia dos estados e municípios, que lá no governo Vargas foi tirado da mão. Né? A gente lembra que o governo Vargas foi um governo ditatorial. Tá? Então, vai restabelecer essa autonomia dos estados e municípios, acabando com aquele cenário que a gente tinha, né, do centralismo político, que havia sido caracterizado no período de Vargas lá do Estado Novo. O Estado, por sua vez, na concepção desse novo governo, né, não deveria intervir constantemente, né, nos diversos setores da economia, né, pois ia restringir a apenas as áreas fundamentais de primordial importância, como saúde, alimentação, transporte e energia. Aí surge um plano SALT. Né? Esse plano SALT, elaborado até por Eurico Gaspar Dutra, ele pega justamente as iniciais: saúde, alimentação, transporte, tá? E energia. Praticamente as iniciais. Né? Você vê que é SALT, né? Mas ele é um plano de desenvolvimento para o Brasil. Né? Um plano de investir, né, nessas questões básicas, questões de saúde, né, educação, alimentação. Né? Aí, se a gente parar, que eu até há pouco falei sobre futebol, por exemplo, em 1950 é inaugurado o Maracanã, período em que Eurico Gaspar Dutra era presidente do Brasil, né, onde... Mas a questão do esporte, digamos assim, ele não estava englobado ali, né, dentro do plano SALT. Né? A questão do estádio do Maracanã é só como fazer uma referência ao que eu disse agora há pouco da questão do esporte, né, na questão do fanatismo. Né? Porque também, convenhamos, se a gente lembrar do esporte brasileiro, tanto em 1950 quanto em 2014, é para dar um pouco de tristeza. Mas não é o caso. Mas o que eu quero abordar para vocês é que o plano SALT ele não foi tão bem sucedido assim. Por quê? Pareceu mais as coisas aqui no Brasil, principalmente, né, na questão da dívida, que o Brasil se endividou muito nesse plano SALT. Tá? Não foi algo tão benéfico assim. A única coisa aí que a gente coloca de importante dentro do governo Dutra, tá, é a própria Constituição de 1946. O resto é um governo praticamente comum, um governo normal, não teve lá nenhuma realização de extrema importância. Tá? Com tudo isso, né, o mandato de Dutra ele se encerra em 1951 e ele vai ser substituído por quem? Tá? Na presidência da República? Justamente pelo seu antecessor. Porque até durante esse período do governo Dutra, para vocês terem uma ideia, tinha um clamor muito grande para o próprio Vargas voltar ao poder. Nesse período de 46 a 51, Vargas vai conseguir se eleger a senador por Rio Grande do Sul. Tá? E o clamor popular pela volta dele era tão grande, mas tão grande, que chegaram a ir às ruas, tá, e pedir para que ele voltasse a ser presidente da República aqui no Brasil. Tá? E aí a gente tem, né, uma pequena imagem aqui embaixo, né, que eu coloquei para vocês aí, do Eurico Gaspar Dutra. Bom, galera, como eu disse para vocês, Vargas volta ao poder. Né? Anteriormente eu coloquei lá, né, que o mandato do Dutra se encerra, esse que está aqui embaixo, aqui, baixinho, né? E ele acaba sendo, né, eleito novamente, né, para mais um mandato de 4 anos, tá? E ele teve todo um clamor da população. A população queria porque queria que Vargas voltasse, né, ao poder. Tá? E ali a gente tinha o seguinte cenário político naquela época. Tá? Com Getúlio à frente da política nacional, a ideologia novamente nacionalista, né, ela ia vir à tona. Né? Embora a gente estava vivendo ali aquela coisa de estar alinhado a uma política capitalista, né,
Vargas ele tinha esse viés, tá? Essa ideologia de ser um governo nacionalista, intervencionista, e a questão até paternalista, né? Então, o presidente, o Vargas, ele procura o quê? Restringir tudo que era importação. Limitar investimentos vindos de outros países, como bem os Estados Unidos. E aí ele vai colocar em prática essa política nacionalista. Essa política onde ele vai desenvolver, né, ele vai ali, como que eu posso dizer assim, ele vai desenvolver um plano, basicamente, onde ele vai bater no peito e vai dizer assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Essa é a ideia que Vargas vai ter. Tá? É isso que Vargas ele vai mostrar para a população. Tá? E preocupado, né? E preocupado até com o desenvolvimento industrial do país, o que vai fazer? Ele vai elaborar um plano, ou como que eu posso dizer assim, é o Banco de Desenvolvimento Econômico. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje é conhecido por BNDES, né? Para incentivar todo tipo de indústria aqui no Brasil. Como incentivar, professor? Arrumar empréstimo, o dinheiro, essas coisas. Tá? E mesmo ainda preocupado com o desenvolvimento industrial do país, que era muito carente, principalmente quando a gente aborda a questão energética, ele aprova, em 1953, uma lei que ele vai criar a Petrobras, uma empresa que todos vocês conhecem, que era estatal, e ela detinha o monopólio, né, e a exploração do petróleo aqui no Brasil. E a criação dessa empresa, ela resultou na mobilização popular, até uma campanha dizendo assim, o petróleo é nosso. Ou seja, a partir de agora a gente não precisa, né, mais importar petróleo dos outros países, porque a gente tem bastante. Então, o petróleo é nosso e a gente vai investir nisso. Tá? Então, vamos lá. É tudo baseado nisso. Lógico que vai ter outras coisas que o Vargas vai fazer durante o seu mandato. Tá? Uma foto aqui embaixo, né, para quem não conhece, Getúlio Vargas, esse é Getúlio Vargas, né, e dando sequência ainda dentro do governo Vargas, quais que são, né, os planos que ele tinha, né, o governo Vargas, que vai de 51 a 54, tá? Quais que são os planos que ele tinha? Bom, primeiro ele tinha lá no plano para os trabalhadores, povo trabalhista, né? Ele deu uma forma ali de compensar os trabalhadores, né, que foram afetados pelo processo da inflação aqui no Brasil. Primeira medida foi o quê? Dobrar o salário mínimo. Né? Com isso, ele vai conquistar o apoio de toda a classe trabalhadora. Tá? Em contrapartida, alguns diziam que Vargas, né, teria, né, ali por tentar tramar um outro golpe para ele se perpetuar no poder. Então ele vai sofrer ali vários tipos de oposição, né? E a principal oposição do seu governo nesse período seria de um jornalista chamado Carlos Lacerda, né? Um jornalista da UDN, né? União Democrática Nacionalista, né? Que ele acusava Vargas, né, de tentar, né, novamente se perpetuar no poder, né? E que, na opinião de Lacerda, ia propiciar até uma infiltração comunista aqui no Brasil. Vale lembrar que Vargas tinha, né, aquele viés ditatorial, aquele viés nacionalista, mesmo viés que tinha, por exemplo, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Ele tinha essa ligação que ele passou lá no seu primeiro mandato, né, onde foi a ditadura Vargas, a ditadura varguista. Tá? Bom, em 5 de agosto de 54, tá, houve ali na rua Toneleiros um atentado no Rio de Janeiro, né, onde o próprio Carlos Lacerda, né, sofreu um acidente, tá, no qual até morreu o major da aeronáutica Rubens Vaz. E, posteriormente, descobriu, né, que amigos do presidente, amigos na verdade não, que na verdade quem estava envolvido com isso
era o segurança particular de Getúlio Vargas, né, que a mando do próprio Getúlio foi lá dar um susto, né, para tentar eliminar de vez a oposição, o que acabou fracassando. Com isso, Vargas ele vai sofrer uma enorme pressão, tá? Tanto de alguns dos seus aliados como alguns dos seus opositores, para ele renunciar. Porém, Vargas, como ele tinha esse espírito nacionalista, a única coisa que ele poderia falar assim, daqui do palácio eu só saio morto. Tá? E realmente foi o que aconteceu. Vargas ele se suicida, né? Ele não queria renunciar, então a única forma de ele deixar o poder, ele se suicidou. E uma das frases mais marcantes que ele fala, até que ele deixa uma carta, testamento, que ele, no final ele diz assim, daqui só saio morto e deixo a presidência para entrar na história. E realmente, se a gente parar para pensar em toda a história do Brasil, é o único presidente que a gente fala mais profundamente. É Getúlio Vargas. Porque costumo dizer assim, Getúlio você ama ou odeia. Não tem um meio termo com ele. Tá? Você ama ou odeia. E o que aconteceu com a morte de Getúlio Vargas, assume o seu vice-presidente, né, Café Filho, e no ano seguinte a gente vai ter as eleições novamente para presidente, em 1954, né? A gente vai ter, em 55, perdão, a gente vai ter as eleições, né? E quem vai vencer vai ser o Juscelino Kubitschek de Oliveira, outro presidente bastante conhecido. Já o seu vice-presidente foi o João Goulart, né? E antes da posse do próprio Juscelino, houve ali uma tentativa de golpe que fracassou, que não é nem levado em consideração. Né? Então, Vargas entra para a história por ser um presidente extremamente popular, com um viés populista, nacionalista, onde ele cria, né, várias empresas nacionais com esse viés, né, de exaltar a questão de valorizar o produto interno brasileiro, né, a própria Petrobras, a Telebrás, Companhia Siderúrgica Nacional, inúmeras empresas, né, estatais que viriam a favorecer, né, o produto que o Brasil tinha de melhor. Né? Petróleo, aço, a questão da mineração. Então, ele vai valorizar muito essa questão. Bom, galera, dando sequência aí, né, dos presidentes, que a gente vai falar desse período da República Populista, a gente entra aí no controvérsio Juscelino Kubitschek. Por que eu disse controvérsia? Eu não sei se vocês todos viram, há muito tempo atrás, teve uma minissérie chamada JK, que passou na Rede Globo de televisão. Bom, tentaram ali criar uma imagem muito bonitinha, né, do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Né? Essa imagem, particularmente falando, né, era uma questão assim, mais de cunho dramatúrgico, né? Até porque não contou todas as nuances do governo, né, do Juscelino Kubitschek. O que focou naquela minissérie? A construção de Brasília. Né? Mas, o Juscelino Kubitschek, digamos assim, né, ele tinha uma ideia. Qual que era essa ideia que ele tinha? É a questão do desenvolvimento. Ele era pautado na ideia desenvolvimentista. E ele tinha um plano de governo, um plano de metas, né, onde ele priorizava o quê? Investimentos nos setores energéticos, industrial, educacional, setores de transporte, de alimentação, o que visava colocar o Brasil ali nos trilhos do progresso econômico, né, colocando ali o Brasil como um dos principais países do mundo, né, onde ele pautava dizer assim, o governo Kubitschek é 50 anos em 5. Vamos crescer em 5 anos, 50 anos. Né? E, né, com isso, né, o governo ele favoreceu empresas estrangeiras. Né? O Brasil abre mercado aí, né, para o surgimento de empresas estrangeiras. Né?
assim, a grosso modo, vamos falar por assim dizer, foi bom, né? Porque hoje a gente tem grandes empresas multinacionais aqui no Brasil. Ponto. Né? Só que, convenhamos, a que custo a gente teve isso aqui no Brasil? Porque vale ressaltar que quando você tem investimento estrangeiro, você tem que dar uma contrapartida. Qualquer lugar, qualquer governo, desde a esfera municipal, estadual e federal. Você tem que ter uma contrapartida. Porque as pessoas não vão simplesmente investir se ela não tiver a lei do retorno. Tá? Então, quais eram os benefícios de você trazer uma empresa estrangeira? Bom, você vai ter geração de emprego, você vai precisar investir, né, na indústria, por exemplo, na construção civil, né? Você vai ter que ter bastante moradia, infraestrutura. Sim, é um lado benéfico. Você vai gerar emprego, só que a que custo? Então você tinha aquela política do toma lá da cá, né? Eu te dou isso, só que você me dá isso. Então qual era o intuito do Juscelino Kubitschek? Vou trazer as empresas e as empresas vão me dar a geração de emprego que eu tanto preciso para movimentar a economia, para acelerar, né, o Brasil, para o Brasil ser um país grande, um país de primeiro mundo. Só que, em contrapartida, essas empresas, elas queriam alguns privilégios. Quais seriam esses privilégios? Aquela boa e velha prática de isenção de impostos. Basicamente era isso. Tá? Dentro das realizações, né, do Juscelino Kubitschek, a gente vai ter instalação de várias fábricas. Fábrica de caminhão, de automóveis, trator, indústria farmacêutica, até cigarro. Né? A gente vai ter construção de usinas hidrelétricas, favorecendo, né, a indústria energética, o setor energético no Brasil, né? Principalmente as usinas de Furnas e Três Marias, né? E um período onde ficou marcado pela maior pavimentação de milhares e milhares de quilômetros de estradas e por aí vai. Né? E logo que eu disse no começo do governo Juscelino Kubitschek, a sua maior obra, né, o seu maior feito, digamos assim, foi a construção de Brasília, né, a nova capital do país. Mas qual foi o intuito, né, do Kubitschek ter inaugurado, né, criado Brasília? Tinha naquela época alguns historiadores, alguns estudiosos do caso, fala que se o Brasil fosse atacado, se tivesse uma guerra e o Brasil fosse atacado, seria muito fácil de tomar o governo brasileiro, ou tomar o Brasil. Por quê? Onde ficava a capital do Brasil? Ficava no Rio de Janeiro. Então era um lugar de fácil acesso. Por quê? Fazia, né, não é fronteira que eu ia dizer, mas fazia ali ligação com o oceano. Então, se o Rio de Janeiro fosse atacado, logicamente a capital ela seria tomada. Né? Então, quem guerreasse com o Brasil ia tomar a capital e ia tomar conta do país. Então, houve essa ideia, esse prelúdio, que ele tinha que mudar a capital do Brasil e colocou, logicamente, num ponto estratégico, né, no meio do território brasileiro, até para dificultar um pouco o acesso. Né? E também a questão, vamos colocar assim, é uma questão prática de logística. Né? Você está bem no meio do país, é muito fácil você se locomover para as outras regiões. Você vai para a região norte, região nordeste, sudeste e a região sul, então fica muito mais fácil de você se locomover. Então, a principal obra do Juscelino Kubitschek é essa. Só que é o seguinte, o Brasil ficou devendo muito com o governo do Juscelino Kubitschek. Tá? Ficou assim, teve investimento? Teve. Só que o Brasil começou a dever demais, mas dever muito. Grande parte da dívida que a gente tem hoje, tá? Hoje, nos dias atuais, 2020, muito dessas dívidas são causadas por causa lá do governo de Juscelino Kubitschek. Tá? E assim, ele é conhecido, né, por ser um visionário e tal, mas, né, vamos colocar em prática, não foi também uma coisa extraordinária no seu governo. Tá? Bom, em 1960, né, a coligação PSD e PTB
ela indicou o nome a ser o sucessor, né, de Juscelino Kubitschek, indica ali o Marechal Henrique Teixeira Lott, né, e a vice, João Goulart. A oposição, a UDN, a União Democrática Nacional, né, ela, entre outros partidos menores, apoiaram a candidatura do ex-governador do estado de São Paulo, Jânio Quadros, né, que durante a sua campanha, este candidato pegava uma limpeza na vida política nacional, aí tentando varrer a corrupção, né, usando até como um símbolo uma vassoura. Tá? Bom, no final das contas, e naquela época vale ressaltar que o presidente e o vice não precisavam ser do mesmo partido, tanto é que é o que aconteceu. Quem é os candidatos? Era o Henrique Teixeira, né? O Marechal Henrique Teixeira, da coligação PSD-PTB, e o vice era o João Goulart. Do lado da oposição, a indicação, né? Não a indicação, perdão. A situação, né? PSD-PTB, indica o Marechal Henrique Teixeira Lott e João Goulart. A oposição ela vai indicar o Jânio Quadros e o João Goulart. Qual foi o resultado dessa eleição? Ganha Jânio Quadros, só que o vice era o João Goulart. Ou seja, ganha o presidente a oposição e o vice situação até então. Naquela época não é como é hoje, né? Você vota nos dois, né? Você vota na coligação em si. Naquela época você votava separado, tá? E aí, eu coloco aí aqui embaixo, né? Então, a fotinha para quem não conhece, do Juscelino Kubitschek, né? O presidente que construiu Brasília, como vocês podem ver aí no fundo da foto dele. E aí a gente tem um período onde vai marcar o fim do período da República Democrática ou o período da República Populista. Tá? Quando o Jânio Quadros assume o poder, encontra o Brasil numa situação financeira muito difícil. Como eu disse para vocês, Kubitschek deixa uma dívida enorme. A inflação naquele ano era muito grande, o que obrigou o governo a cortar gastos, eliminar subsídios, tudo aquilo que Juscelino fez para atrair as empresas, né, o Jânio Quadros teve que cortar. Né? Então, aí, você vai eliminar subsídio, por exemplo, em questão da agricultura, do agronegócio, né? Ao mesmo tempo você vai encarecer o produto, né? E ao mesmo tempo que você corta todo tipo de subsídio por causa da inflação, né, você vai ter que fazer o quê? Congelar o salário. Quando você congela o salário, é uma noção básica de economia, o que vai fazer com o teu dinheiro? Ele vai desvalorizar, então ele vai perder um poder de compra. E você não vai ter mais o mesmo poder de compra. E o que vai ocorrer em relação a isso? Um grande descontentamento da opinião pública, ou seja, da população. A população vai se revoltar com isso. Aí na política externa, galera, né, o que o Jânio Quadros tentou fazer? Ele tentou ter uma relativa autonomia, né? Reatando as relações diplomáticas com os países socialistas, a fim do quê? De ampliar mercados e impulsionar uma economia nacional. Porém, período que a gente está estudando agora, 1961, esse período vai até 1964, auge da Guerra Fria, o auge da bipolaridade, o auge da guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Então imaginem só, Jânio Quadros volta a ter relação diplomática com países de cunho socialista. O que os outros países, ou melhor dizendo, o que os Estados Unidos vai pensar? Bom, temos um cara ali com tendência de esquerda, com tendência socialista, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho, porque o comunismo vai chegar no Brasil e a gente depende do Brasil, o Brasil depende da gente, a gente não pode deixar isso acontecer. Diante do acirramento de tudo isso, diante da oposição e surpreendendo todo o país, até porque a pressão ali em cima do Jânio Quadros era muito grande, e essa pressão ela foi exercida pelo partido de oposição. Quem que era o partido de oposição? João Goulart.
famoso Jânio. Né? Então, o que o Jânio Quadros vai fazer? Ele vai renunciar o cargo de presidente em 1961. Então, quer dizer, ele vai ficar pouco tempo no poder. 7 meses no governo. Tá? E a renúncia nada mais é do que uma manobra política fracassada do Jânio Quadros. Pois ele tramava ali, né, para tentar reforçar o seu próprio poder. Pois esse golpe que ele tentou dar fundava-se no temor de alguns setores da sociedade, de parte da opinião pública, né, diante de um governo dirigido por João Goulart, que era até mais comunista do que o Jânio Quadros. Era muito mais comunista. Esse aí é o Jânio Quadros. Esse aqui. Esse carinha aqui. Então você imagina. Mas aí, quando o Jânio renunciou, seu sucessor achava-se, estava na China. Partido, ou China, país o quê? Comunista. Né? E alguns ministros da UDN tentaram impedir que se cumprisse a Constituição, já que Jânio renuncia, quem que assume o poder? O vice. Alegando que um comunista não poderia assumir a presidência do Brasil. Então, quer dizer, era um golpe em cima de outro golpe. E o pessoal achava que o Jânio era comunista. Mas quem era, na verdade, comunista era o João Goulart, o famoso Jânio. Tá? E então, na época, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, aliado ao comandante do Terceiro Exército, lançou uma campanha da legalidade, onde ele conseguiu conquistar uma boa parte da população brasileira. Só que o regime parlamentar imposto, né, colocado ali em meio ao clima de golpismo, né, provocou um imenso descontentamento e ganhou grande impopularidade. Ou seja, o presidente que foi eleito democraticamente, né, funcionava a partir de então como um mero ornamento político. Pois, na verdade, quem tomava e que detinha o poder eram quem? Os gabinetes parlamentares, ou seja, os deputados, que eram chefiados por um primeiro-ministro. Tá? Em meio a tudo isso, com tantas oposições dos setores mais favorecidos da sociedade, o próprio João Goulart, né, ou o Jango, num estilo mais populista, aproximou-se lá dos movimentos mais populares, estimulando diversas manifestações, né, atemorizando até ainda mais os seus antagonistas, né, as pessoas que vieram antes aí, né? E esse aqui era o nosso famoso João Goulart. Né? Só que o que acontece? Em 64, no Rio de Janeiro, Jango prometeu aos trabalhadores, né, reformas, né, no seu governo, né, um aprofundamento das reformas do seu governo. Em resposta, desculpa pelo erro aqui, né? Professora Ana de português vai me matar. Né? Não é resposta, é resposta. Foi erro de digitação. Tá? Em resposta, né, ao governo, alguns conservadores, né, se reuniram em São Paulo numa marcha que dizia assim: Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no qual teve o apoio em massa dos setores da igreja, de todas as igrejas, e de grande parte do empresariado. Pois bem, como Leonel Brizola tinha dito que a Constituição jamais poderia permitir um comunista no poder, a gente vai ter que ver uma intervenção. A gente vai sofrer um processo de intervenção. Mas quem vai orquestrar esse processo de intervenção? Os militares? Sim, mas não somente eles. Como eu disse, meus alunos, a gente está vivendo o auge da Guerra Fria. Quem que vai apoiar isso? Os Estados Unidos. Então, um golpe que foi encabeçado por militares teve um desfecho muito rápido e até bem sucedido, culminando na deposição do presidente João Goulart. Ou seja, arquitetaram um esquema gigantesco com espionagem, com o pessoal do governo norte-americano aqui no Brasil, interceptação telefônica, FBI, CIA,
todo tipo de série policial que você imaginar, né? Entrou aqui no Brasil e permitiu que os militares tomassem o poder, né? Com medo, né, de que houvesse aqui no Brasil, né, a implantação de um regime comunista. Pois bem, mal eles sabiam que quando os militares chegassem ao poder, ia acontecer o que aconteceu, né? Mas, quando a gente vai falar de ditadura militar, a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Vai deixar para a próxima aula. Mas é isso. Tá? Esse aí é o período da República Populista Brasileira, né, que vai passar, né, lá por Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Basicamente é isso, galera. Então, em 1964, a gente vai ter aí o início do período da ditadura militar no Brasil, tema que a gente vai ver semana que vem na nossa próxima videoaula. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado, galera. Então a gente se vê semana que vem. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, onde a gente falou aí sobre a República Populista. Um tema bastante emblemático na nossa história, pois ele antecede, como eu disse, o período da ditadura militar aqui no Brasil. Então espero que vocês tenham gostado. Estudem pra caramba, que logo logo vocês vão estar aí tinindo, né, sobre todo o conteúdo que a gente está abordando aqui nas nossas videoaulas, tá? E a única coisa que eu peço, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu joinha e comente. E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Falou, galera? Um forte abraço e a gente se vê logo com mais um vídeo aqui no Inacreditável História.